Chegou o grande dia, o dia de fazer a grande virada de chave nas suas vendas. Portanto, se você, fotógrafo, vem sentindo dificuldades em conquistar mais clientes e vender os seus quadros fine art, fica aqui comigo. Hoje é dia de começar a transformar a sua jornada. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Karina Bordalo, psicóloga e fotógrafa fine art. A minha missão é fazer você conhecer o meu método de vendas e como ele vem maximizando os meus resultados. Isso mesmo, resultados. Eles começaram a aumentar a partir do momento que eu entendi como jogar esse jogo de fato. E foi aí que a virada de chave começou a ser feita. O meu crescimento ele vem aumentando nos últimos 2 anos, em resultados diretos e também em relação à satisfação dos meus clientes. Eu tenho 100% de clientes satisfeitos e isso foi o que mais potencializou as minhas vendas. E o que tem também me gerado novas compras por parte de um mesmo cliente. Além de conquistar cada vez mais novos clientes também. Eu tenho 0% de devoluções, isso mesmo, nenhum cliente desistiu da sua compra. O Código de Defesa do Consumidor garante 7 dias e eu dobrei esse prazo. E todos os meus clientes têm 14 dias para desistir da compra de seus quadros depois da data que receberam. Além dos números, os resultados qualitativos também são o meu grande orgulho como artista. E também a principal prova para aumento do meu faturamento. A cada entrega concluída são milhares de mensagens de agradecimento e também de surpresa pela transformação que a obra gerou em cada ambiente. E já que eu estou falando sobre as percepções dos meus clientes, eu vou compartilhar aqui com vocês uma história. A história do meu cliente João. João, ele fez o seu primeiro contato comigo em maio de 2021. Foram 30 dias de atendimento, briefing, identificação das necessidades, desejos, simulações e João ele estava muito indeciso e ele me enviou essa mensagem. Eu não vou comprar de você não. Todo dia você posta uma melhor. Eu vou esperar até acabar os seus posts. Após o entendimento mais profundo do que ele queria, a obra e o acabamento foram escolhidos e o orçamento foi enviado a ele. Mas João não respondeu. Após alguns dias eu retomei o contato e nenhuma resposta. Após quase 8 meses eu recebo uma mensagem que mexeu muito comigo. Oi Karina, boa tarde, tudo bem? Aqui quem escreve é a Juliana, sou esposa do João. Infelizmente o João faleceu ano passado e como forma de homenagem eu gostaria de fechar com você os quadros para a sala, pois era um grande desejo dele ter a sua obra em nossa casa. Ele gostava muito de você. Você pode me ajudar? Eu fiquei parada olhando para o celular, incrédula, e eu chorei. Após alguns minutos eu retomei o contato da Juliana e me prontifiquei a ir até a sua casa para mostrar o projeto que o João queria, além dos acabamentos. Eu conheci a Juliana e as filhas do João. A Juliana falou para uma das filhas, esse aqui vai ser o quadro que o papai queria muito, vamos fazer uma homenagem a ele. E meu coração se emocionou, eu me senti muito conectada com ele ali. 2 semanas depois, a obra foi entregue e instalada, eu acompanhei tudo do início ao fim. A Juliana não pôde estar presente, na instalação e à noite eu recebi a seguinte mensagem. Oi Karina, eu estou impactada e muito emocionada com a obra e com seu cartão. Muito, mas muito obrigada por todo o carinho. Não tenho dúvidas que o João está muito feliz. Eu fui embora muito emocionada.
emocionada e feliz pela homenagem, por ter sido reconhecida através da minha arte nos últimos dias da vida de alguém. E de onde veio a artista que o João escolheu para iluminar o ambiente dele? Bom, eu nasci em Campinas, interior de São Paulo, mas tive diversas idas e vindas entre Campinas e São Luís do Maranhão, lugar que meus pais nasceram e cresceram. Eu me formei em psicologia e em seguida eu fiz um MBA em gestão de pessoas. E ainda na faculdade passei a atuar em empresas na área de RH. Comecei como estagiária triando currículos. E sim, naquela época os currículos eram entregues fisicamente às empresas, em um envelope pardo. Quem lembra? Bons tempos. Nos anos seguintes eu passei por grandes empresas, trabalhei com desenvolvimento de equipes, liderança, planos de carreira, sucessão, trilhas de aprendizagem. Bom, mas e a fotografia? Eu descobri a paixão pela arte da fotografia em Nova York, no Central Park, ouvindo o clássico Let It Be, do John Lennon. Logo depois da viagem, eu retornei para São Paulo e mesmo sem câmera ainda, eu comecei um curso básico de fotografia. E em paralelo, com a vida corporativa, vinha a fotografia como um hobby. Um hobby que foi se tornando cada vez mais sério. Eu comecei a fazer alguns trabalhos na fotografia publicitária, na fotografia de arquitetura e também com ensaios. Mas a minha grande paixão sempre foi fotografar a natureza, paisagens, viajar, conhecer o mundo e também fotografar. E sim, eu sou um pouco como você. Eu sonhava em ter as minhas obras impressas em formas de quadros, como obras de arte. Além disso, eu queria vender os meus quadros, ter minhas obras reconhecidas e também ser reconhecida como artista. Eu fui muito feliz sim no mundo corporativo, tive reconhecimento profissional, estava em um cargo de liderança, tinha um bom salário, mas naquele momento, após quase 20 anos de carreira como CLT, eu senti que queria algo diferente. Eu queria liberdade em todos os sentidos. E queria mesmo viver da minha paixão, a fotografia. Eu queria viver dos meus quadros fine art. Porém, para que isso fosse possível, eu precisava vender uma quantidade mínima de quadros todos os meses, a fim de fazer a minha reserva de emergência. E ao mesmo tempo investir na minha marca para que ela pudesse crescer progressivamente. Mas como eu faria para vender os meus quadros trabalhando o dia todo em uma posição de liderança? Eram muitas reuniões, metas a serem batidas, time para acompanhar e desenvolver. Eu não tinha tempo, mas eu tinha prioridades. E assim eu comecei uma rotina muito intensa. Eu acordava às 5 horas da manhã com foco total no fine art, preparava todos os projetos dos meus clientes, estudava e em seguida eu trabalhava na empresa o dia todo. Retornava para casa à tarde da noite e ao chegar eu voltava à rotina com os quadros, atendendo os meus clientes e também preparando material para divulgar nas redes sociais. Isso até umas 23 horas. Era uma jornada muito intensa, eu me sentia muito cansada. E inicialmente os resultados eles não vinham, eu recebia um sim para cada 99 nãos, isso mesmo, uma conversão muito baixa. Eu acordava chorando várias vezes, pensando em desistir. Os quadros têm um custo de produção muito alto e eu também não poderia desvalorizar o meu trabalho. Então, como que eu iria fazer para mostrar o seu devido valor e vendê-los? Foi aí que eu pensei, peraí, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu uso conceitos da psicologia para desenvolver treinamentos e aumentar a performance de times e lideranças. Como assim eu ainda não estou utilizando esses conceitos ao meu favor para vender os meus quadros fine art? A partir daí eu comecei a usar os conceitos da gestão de recursos humanos e da psicologia para vender
e converter, né, as minhas vendas, e com isso eu comecei a ter resultados cada vez melhores. Nem sempre foi fácil e nem todo dia era algo tão simples, mas hoje eu consigo atrair os meus clientes, retê-los, vender e criar uma conexão com eles. Isso tem me possibilitado a continuar sempre crescendo dentro do mercado fine art. Porém, em paralelo a tudo isso, eu tenho escutado muito frequentemente da dificuldade que outros fotógrafos têm, né, se deparado para converter as suas vendas. E aí eu decidi retomar uma atividade que eu faço há mais de 20 anos na minha carreira, que é desenvolver pessoas. Meu objetivo sempre foi facilitar e fazer com que as pessoas tivessem os seus resultados. E com tantos fotógrafos que, assim como eu tinha, tem essa dificuldade, eu decidi dividir o meu conhecimento com vocês. E talvez vocês estejam se perguntando por que a Karina vai ensinar o que ela sabe, o seu ouro. Ela vai criar muitos concorrentes, não faz sentido. No entanto, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não vejo os meus colegas fotógrafos como concorrentes. Eu prefiro vê-los como parceiros, como uma equipe. E juntos eu acredito que vamos alavancar cada vez mais a fotografia fine art como um grande destaque dentro do mundo da decoração de interiores e das artes de forma geral. Aqui a equação ela é diferente. Quem aprende a dividir multiplica os seus resultados. E o que eu vou dividir com vocês hoje, eu demorei a descobrir por um simples motivo. Eu sempre foquei única e exclusivamente no conhecimento técnico da fotografia, né, no universo técnico fine art, que são as chamadas competências hard skills ou competências técnicas. Elas são importantes e essenciais para qualquer área, mas são incompletas se vistas de forma exclusiva e única. Para o fotógrafo, as habilidades técnicas são, por exemplo, estudar no manuseio de uma câmera e de todos os equipamentos, como as suas lentes, tripés, os filtros, etc. Já as competências soft skills, também chamadas de competências comportamentais interpessoais, elas são, por exemplo, a sua capacidade de ser criativo, a inteligência emocional, a persuasão, a sua resiliência, entre inúmeras outras. Geralmente, essas competências, soft skills, elas são negligenciadas no dia a dia, mas são elas que farão você vender os seus quadros e muitas vezes você nem percebe isso. Fazendo uma analogia com o mundo corporativo, as competências técnicas são aquelas que geralmente te colocam em uma vaga. Por outro lado, as competências comportamentais são as que te tiram da vaga. Um profissional ele é contratado pelo seu conhecimento técnico, mas ele é demitido pelo seu comportamento. Ou seja, ele não consegue ter sucesso se não tiver as suas habilidades comportamentais bem desenvolvidas. E voltando agora para a nossa área, nós buscamos aprender com maestria todas as técnicas da fotografia fine art. Mas ao não vender os nossos quadros, colocamos a culpa em quem? Em terceiros, na economia, na inflação e às vezes até nos clientes que não respondem nem com muito obrigado os nossos orçamentos. Acertei? Portanto, fotógrafos, buscar o conhecimento técnico não está errado, é essencial, mas focar apenas no técnico vai afastar você de resultados consistentes. O equilíbrio entre as chamadas competências técnicas e comportamentais é o que vai te fazer virar a chave para aumentar cada vez mais as suas vendas.
Mergulhar nesse universo e ter a coragem de olhar para si vai te proporcionar um caminho mais claro para vender consistentemente a sua arte e ser um profissional de sucesso. Entenda este princípio: as competências comportamentais fortalecem as competências técnicas. Eu vou repetir. As competências comportamentais, elas fortalecem as competências técnicas. Mas as competências técnicas, elas não fortalecem as competências comportamentais. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, tecnicamente, ela é muito boa, entende todas as teorias, mas não vem conseguindo converter conhecimento técnico em resultados. O que você acha que falta a essa pessoa? Faltam habilidades comportamentais. Existe técnica, mas não existe o brilho. Muitos até desistem, frustrados por perceberem que sabem muito, mas não convertem. Outro princípio importante que você precisa entender: competências técnicas, elas são temporárias. Já as competências comportamentais, elas são para a vida toda. O conhecimento técnico envelhece, ou melhor, ele muda constantemente, ele se atualiza, ele se inova. Com a tecnologia das câmeras, isso fica muito claro, por exemplo. Percebemos diversas mudanças ao longo do tempo. Então, o conhecimento que você tinha há alguns anos atrás, ele pode se tornar desatualizado. A necessidade de atualização é constante, esse movimento ele não pode parar. E sabe qual é a magia das competências comportamentais? Elas não envelhecem. Ser criativo não envelhece. Se comunicar com maestria também não envelhece. Ser persuasivo não envelhece. Ter inteligência emocional não envelhece. E saber vender não envelhece. Todo esse conhecimento ele vai ser eternamente útil, ele vai eternamente agregar valor a você, às suas relações e aos seus resultados de forma consistente. Ser competente tecnicamente, pessoal, é fundamental. A questão aqui é o diferencial, as pessoas que são realmente excepcionais, as pessoas que vão além, as pessoas que têm resultados crescentes, são aquelas que priorizam o desenvolvimento de competências comportamentais. E se você quer ter realmente uma carreira de destaque enquanto fotógrafo fine art, se você quer converter cada vez mais as suas vendas, as competências comportamentais são o caminho para que você faça a grande virada de chave nos seus resultados. E o dia que você fizer isso, o dia que você levar a sério e desenvolver essas competências, tanto quanto você desenvolve as suas habilidades técnicas, vai ser o dia que você vai realmente manifestar o seu verdadeiro potencial e vender seus quadros com excelência. Portanto, agora que você entendeu que focar apenas na parte técnica não vai te trazer resultados consistentes, agora que você entendeu que o que de fato vai fazer você vender os seus quadros é potencializar suas habilidades comportamentais, você vai começar a focar no grande recheio do seu bolo. Competências técnicas mais competências comportamentais é igual a vendas consistentes. É essa equação que vai te direcionar para a grande virada de chave. Vender não é sobre convencer, e sim sobre conduzir. É sobre construir uma ponte que vai atrair as pessoas que têm uma dor, ou um desejo, ou uma solução, que é o seu produto. Só que se essa ponte não existe, ou se ela foi mal construída, se essa ponte não é forte, se ela não é resistente, se ela demonstra instabilidade, o que vai acontecer? As pessoas não vão querer comprar de você. E como fortalecer ou até mesmo construir essa ponte?
Eu vou te dizer. Uma das formas é através do DISC. O DISC é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, uma metodologia que identifica perfis comportamentais e avalia os estilos de cada um de nós. Com isso, nos possibilita também um entendimento claro do perfil dos nossos clientes e como se comportar com cada um deles de maneiras específicas. Por exemplo, como eu identifico cada perfil, como eu faço a minha abordagem, como que eu lido com as objeções. Ter estilos diferentes para clientes diferentes, desde a abordagem até o fechamento e o pós-venda, é fundamental. A teoria diz que ela foi criada pelo psicólogo americano e PhD de Harvard, William Moulton Marston, em 1928, através do livro As Emoções das Pessoas Normais. Esse estudo foi feito com pessoas que não tinham nenhum distúrbio mental, sem psicopatologias, ou seja, eram pessoas mentalmente saudáveis. E nesse estudo, ele percebeu que os seres humanos tinham comportamentos diferentes para situações similares. Como isso seria possível? Por exemplo, ao receber um não de um determinado cliente, alguns fotógrafos podem agir de uma forma completamente diferente de outros. Uns desistem, outros persistem, uns se abalam, outros comemoram. Uns buscam culpados e outros avaliam as oportunidades. Na trajetória de um empreendedor, e sim, esse empreendedor é você, sobrevive aquele que tem inteligência emocional de se adaptar ao meio. E se você não se adapta, você não vende. O meio pode ser a sua própria família, muitas vezes desacreditada do seu potencial e dos seus planos. Ou clientes que não respondem, parceiros difíceis, enfim. Todas as possibilidades que envolvem ambiente, situações e pessoas. O processo de vendas envolve a necessidade de entender o outro, os nossos clientes. Não no sentido de julgamento, mas num viés de relacionamento. Isso mesmo. Como ele age, o que o motiva, o que ele costuma evitar e de que forma aumentar a sua conexão com ele. E claro, como ser ainda mais efetivo para conduzi-lo na ponte que o levará ao sim no processo de vendas. Lembra que eu falei que vender não é convencer, mas sim conduzir? Então vamos lá. Ao final dos estudos, o Marston identificou os 4 fatores comportamentais mais característicos. São eles a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. E assim temos a metodologia DISC. Então vamos agora entender os 4 perfis comportamentais do DISC, mas olha só, tendo em vista o seu cliente. O D é o dominante. O dominante é o perfil de cliente mais direto e objetivo. Ele foca no resultado, na rapidez das etapas de atendimento como um todo. Seu objetivo não é conversar, não é estender diálogos, por isso as suas respostas são monossilábicas. Ele é prático, ele é extremamente confiante e ele é obstinado em alcançar suas metas. O I é o perfil influência. Ele traz como a sua principal característica a extroversão, a comunicação, os relacionamentos interpessoais de uma forma muito intensa. São clientes que gostam de estar junto com outras pessoas, eles não gostam de estar sozinhos. São alegres, são otimistas e gostam bastante de interagir e conhecer mais a fundo, por exemplo, a história da foto. O S é o estilo estabilidade e tem como principal característica a paciência.
são clientes que prezam pelas boas relações e, como o próprio nome diz, pela estabilidade. São estáveis, porém inseguros e, com isso, têm maior dificuldade de fechar a venda. Prezam pela qualidade e por relacionamentos seguros. O C é o estilo conformidade. É o perfil sistemático, o perfil analítico, técnico e bastante detalhista. É o cliente que precisa entender de maneira precisa as informações técnicas das obras e como elas são produzidas. Conseguiu identificar o perfil dos seus clientes? Ou até mesmo o seu perfil? É importante ressaltar que não se trata aqui de um estudo de personalidade, mas é um estudo de comportamentos observáveis. Nós podemos ter características que estão dentro de mais de um estilo, e a junção, de vários estilos serão o resultado da sua forma de se relacionar. Assim como a forma de se relacionar também com os seus clientes. A cada início de atendimento, pessoal, eu faço perguntas. Eu identifico perguntas específicas que me fazem direcionar para os estilos dos meus clientes e, a partir dali, ter uma linguagem específica com cada um deles. Agora, vamos falar sobre propósito. Qual é o seu propósito enquanto fotógrafo e também enquanto empreendedor? O que você almeja? Qual é o seu porquê? Veja bem, as pessoas não compram o que você faz. As pessoas não compram os seus anos de experiência como fotógrafo. As pessoas definitivamente não compram as suas técnicas por si só. Elas compram você. E por que elas compram você? Porque elas conseguem enxergar o que você faz e por que você faz, ou seja, o seu propósito. E esse é um princípio do Golden Circle, do Simon Sinek. Ele diz que o objetivo não é fazer negócio com todo mundo. E você, fotógrafo, não pode também ter essa expectativa, pois simplesmente algumas pessoas não estão conectadas com o nosso porquê. O importante é fazer negócio com pessoas que acreditam no mesmo que você acredita. Eu consigo identificar claramente os clientes que chegam e que acreditam no mesmo que eu acredito, que têm valores parecidos com os meus. São esses clientes que eu busco atrair, que eu busco me conectar. São com esses clientes que eu busco fortalecer a minha ponte todos os dias. Muitos deles se tornam amigos que eu falo até hoje. Quando a cultura é forte, quando o seu propósito é forte, ao mesmo tempo que você atrai clientes que acreditam no mesmo que você acredita, você também repele, afasta as pessoas que não têm a ver com a sua mensagem. Agora, sobre o processo de vendas em si. Quando você quer extrair um sim de alguém, além de fortalecer a sua ponte, como falamos anteriormente, você precisa mostrar a essa pessoa que o sim é a melhor opção para ela. E não que o sim é a melhor opção para você, fotógrafo. E o que leva ao sim é o alinhamento de visão. E para você alinhar a visão do outro, você precisa entender o que o motiva. É o preço que o motiva? É ter a arte de um fotógrafo da sua mesma cidade para enaltecer os artistas regionais? É longevidade da obra? É qualidade? É adquirir a sua arte, pois ele simplesmente te admira?
Entenda o que motiva o seu cliente. Acredite, ele quer mais que um quadro, ele quer mais que uma parede vazia. Portanto, eu trouxe aqui elementos fundamentais e que alavancaram a minha empresa, a minha marca e o meu reconhecimento profissional. E claro, que foram a grande virada de chave para os meus resultados e para as minhas vendas também. Mas, infelizmente, eu não consigo falar tudo de uma maneira detalhada para você somente nessa aula, é impossível. Como vocês viram, precisamos nos atentar a cada detalhe das competências comportamentais. E por isso eu trago aqui, pela primeira vez, uma oportunidade de estarmos juntos para que eu possa te ensinar tudo que eu sei, tudo que eu apliquei nos últimos anos para vender consistentemente os meus quadros fine art e ter tido condições de fazer uma transição de carreira e viver da minha arte. E para você que quer dar um passo a mais e se aprofundar nesse conhecimento, eu vou te mostrar os principais conteúdos que você vai ter acesso dentro dessa metodologia. Desvendando o território fine art. Aqui você vai aprender todo o conceito fine art, as suas características e o posicionamento de carreira que vai agregar a você ainda mais valor. Como começar? O passo a passo. Aqui teremos uma série de ações e estratégias para iniciar a sua jornada no universo fine art. Se você ainda não atua diretamente na área e não sabe o que fazer para começar, esse módulo vai te apresentar tudo de forma detalhada. Mas se você já atua, já se posiciona como fotógrafo fine art, vamos mapear novas possibilidades. Tudo baseado no que eu fiz e no que deu certo. Autoconhecimento como alavanca do sucesso. Você vai entender o poder do autoconhecimento nos seus resultados. Quando eu não tive resultados no início da minha jornada, eu quase desisti. O autoconhecimento foi a chave para entender as minhas emoções e continuar ali firme e forte. Além disso, eu vou te apresentar a poderosa ferramenta de autoconhecimento DISC, que será o seu grande aliado na forma de se relacionar com seus clientes. E eu vou te mostrar como reconhecer o perfil dos seus clientes e como lidar com cada um deles, desde a abordagem até o fechamento e o pós-venda. Construa narrativas através do storytelling. Você vai conhecer aqui uma das grandes características da fotografia fine art, que contam histórias, que têm significado, que têm boas narrativas e que nos conectam ainda mais com os nossos clientes. Vamos falar também sobre composição, e aqui eu não vou te ensinar nada sobre regra dos terços, sobre proporção áurea. Vamos além disso, vamos falar sobre os princípios da Gestalt. A Gestalt é uma abordagem da psicologia e com ela você vai conhecer formas de trazer ainda mais significado às suas fotos. Ah, Karina, mas eu já faço composições muito bem. Bom, aqui a ideia não é te ensinar a composição. Aqui eu vou te ensinar a dar ainda mais significado, intenção e propósito às suas fotografias, que é um componente fundamental dentro do fine art. Inteligência emocional no processo de vendas, um tema fundamental para qualquer fotógrafo fine art. Não apenas para entendermos como lidar com os nãos, mas um módulo que vai te mostrar claramente como as emoções funcionam, como as emoções estão presentes no nosso cérebro e como nos movimentam para cima e para baixo, constantemente. Entenda aqui sobre uma das competências comportamentais mais importantes para você, que atua com vendas e lida com as suas próprias emoções e também com as emoções dos seus clientes. Comunicação e oratória. Aqui você vai conhecer técnicas específicas de oratória, vai perder o medo de falar em público e vai se comunicar com mais confiança e assertividade.
PNL e gatilhos mentais. Vamos mergulhar aqui e entender formas de usar melhor o cérebro no processo de negociação e de vendas. Jornada do cliente. Aqui você vai conhecer toda a jornada dos meus clientes, ou seja, o passo a passo de todo o meu processo de vendas e como eu conduzo cada etapa. Além disso, você vai conhecer o meu principal indicador de satisfação de clientes. Experiência do cliente. Você vai aprender como encantar e como fazer os seus clientes se sentirem únicos e especiais. E além de todos esses conteúdos, você terá ainda os seguintes bônus. Estratégias online de captação de clientes com Renan Dias. O universo dos quadros na visão do arquiteto e os elementos que precisam ser levados em consideração no projeto ao propor uma obra aos seus clientes, com a Bia Pinheiro. Montagens de quadros fine art, com Sumaya Bernstein. O passo a passo de como faço a análise do ambiente do cliente e as minhas simulações. Como identificar a viabilidade de impressão e como envio os meus arquivos aos impressores. E você deve estar se perguntando quanto eu preciso investir para ter acesso a tudo isso. Vamos lá. Você terá 8 encontros ao vivo comigo. A média de mercado hoje de cada encontro em grupo pode facilmente ter um valor de R$500, totalizando R$4.000 os 8 encontros. Além disso, teremos um curso exclusivo e ao vivo sobre inteligência emocional. E você sabe quanto é um curso de inteligência emocional hoje no mercado? No mínimo R$2.000. Você vai aprender tudo sobre a ferramenta DISC. Além disso, vai ter a sua devolutiva em grupo. Essa capacitação você encontra no mercado por no mínimo R$2.000. E tudo isso totalizaria R$8.000. Mas eu não vou te cobrar esse valor. Essa, por ser a minha primeira turma, terá um valor especial. O investimento aqui é de 12 parcelas de R$ 99,50. Ou, se preferir à vista, você vai pagar R$ 997. Exatamente, menos de R$100 por mês. Com apenas um quadro dos muitos que você vai vender, já terá o retorno do seu investimento e ainda terá lucro. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu sou tão confiante no meu método e na transformação que ele vai te permitir que eu vou te oferecer 2 garantias. E eu vou assumir todo o risco. A primeira garantia: você pode fazer a compra, você assiste as primeiras aulas ao vivo e se dentro de 15 dias você não gostar por qualquer motivo, é só mandar um e-mail que eu te devolvo todo o seu investimento. Ou seja, você entra, experimenta, vê aquilo que estamos te oferecendo e o risco é todo nosso. E ainda vou te oferecer uma segunda garantia, pois eu conheço e confio muito no meu método. Se você de fato aplicar todos os conceitos da metodologia que eu vou te ensinar e não tiver nenhum aumento na venda, na quantidade de quadros vendidos, eu vou traçar um plano de ação específico para você. Ou seja, eu estarei diretamente com você nessa jornada, fazendo acontecer a sua virada de chave. Para você que está vendo essa live no YouTube, clica no link que está na descrição desse vídeo e nos comentários. Se você está assistindo pelo nosso site, clica no botão abaixo para se inscrever. Bom, pessoal, foi um prazer, um enorme prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui com vocês. E agora você tem 3 opções. Primeiro, você pode esquecer tudo que eu te falei aqui e continuar fazendo como você sempre fez. E continuar também sem resultados. Segundo, você pode tentar aprender isso tudo sozinho. Porém, eu já posso te adiantar
que levará muito mais tempo. Lembra da minha história? Ou terceiro, você pode vir comigo, investir na sua carreira, encurtar o seu tempo de aprendizado e, principalmente, sem nenhum risco. Lembra que você tem 2 tipos de garantia. Bom, eu estarei ali pegando na sua mão e também acompanhando toda a sua jornada. Então, para virarmos essa chave juntos, clica no botão abaixo e se inscreve. Eu te espero lá!